sétimo ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Sônia e hoje teremos mais uma aula de redação. Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre artigo de divulgação científica. Este conteúdo está na página 180, no capítulo 5, certo? Peguem o livro de língua portuguesa que nós vamos começar. Artigo de divulgação científica. Caracterizando o gênero. Desde sempre, o grande motor para a produção de conhecimento é o fluxo de informações e a necessidade de se chegar a novas respostas. No capítulo 2, vimos que na falta de conhecimentos científicos suficientes, os povos primitivos procuraram satisfazer essa necessidade produzindo mitos e lendas. Neste capítulo, estudaremos dois gêneros textuais, muito parecidos, inclusive, cuja função é divulgar os conhecimentos científicos adquiridos pelo homem. O artigo de divulgação científica busca informar seus leitores sobre o resultado de uma pesquisa. Com uma linguagem clara e direta, ele procura esclarecer o grande público a respeito de temas complexos ou desconhecidos. Por essa razão, esse gênero textual se aproxima muito do texto expositivo em livro didático, procurando utilizar uma linguagem acessível aos alunos. Esse artigo também tem a finalidade básica de veicular informações. Agora, na página 182, nós teremos um texto, um barato de inseto. Antes de começar a ler, o texto que você vai ler agora foi publicado na revista Ciência Hoje das Crianças, uma das mais interessantes publicações de divulgação científica do país. Como se trata de um texto expositivo, isto é, com foco na exposição de informações, esse tipo de artigo é sempre muito rico, com dados sobre os mais variados temas. Neste aqui, você conhecerá informações surpreendentes sobre um inseto que desperta uma verdadeira repulsa em muita gente. Com vocês, a barata. Um barato de inseto. Elas podem dar origem a remédios. São importantes para a natureza e campeãs de velocidade. Com vocês, as baratas. Pense em alguma característica positiva das baratas. À primeira vista, pode parecer difícil, não é mesmo? Afinal, esses insetos têm uma péssima reputação junto à maioria das pessoas. Essa má fama vem do hábito que muitas espécies têm de viver em lugares sujos, como esgotos, e de frequentar nossas casas sem serem convidadas. Mas acredite, as baratas são muito importantes para o ambiente. Podem dar origem a remédios e, para completar, ainda são insetos campeões de velocidade. Goulot disse que faz bem ao planeta. Para as baratas, quase tudo é visto como comida. A matéria orgânica em composição, como restos de animais e de vegetais, é uma das guloseimas que fazem parte do seu cardápio pouco exigente. Por isso, esses insetos são muito importantes para a natureza. Afinal, atuam de certa forma como autênticos faxineiros, promovendo uma limpeza ou reciclagem no ambiente ao comerem o que muitas vezes consideramos apenas lixo. Insetos que podem voar, nadar e ser bonitos. Quando você pensa em barata, provavelmente a imagem que vem à sua cabeça é a da Platyplaneta americana, a barata de esgoto, uma das espécies mais comuns nos ambientes urbanos.
Mas é fora das grandes cidades que muitas baratas vivem. Aqui no Brasil, existem muitas espécies silvestres, com formas e hábitos curiosos, conta Roberto Eisenberg, do Instituto de Bioquímica Médica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. Seu tamanho pode variar de poucos milímetros a 10 centímetros. Algumas têm cores que as tornam mais atraentes. Outras têm duros e afiados espinhos em suas pernas. Há as que voam com tanta facilidade como uma borboleta e as que nadam com grande destreza. Sem falar nas que se associam com cupins ou formigas, abrigando-se em seus ninhos, onde, em contrapartida, oferecem o que fazem de melhor, o serviço de reciclagem de lixo. Fabricantes de remédio. Mas não é só. Você sabia que um estudo recente da Universidade de Nottingham, na Inglaterra, conseguiu separar no cérebro de uma espécie de barata várias moléculas que têm a capacidade de combater bactérias resistentes a antibióticos, além de serem pouco tóxicas para o ser humano? Essas moléculas podem, em breve, dar origem a um novo medicamento. Mestres na arte de se esconder. As baratas são especialistas em escapar do perigo. Para você ter uma ideia, suas pernas são preparadas para correr, o que faz com que esses bichos estejam entre os insetos terrestres mais velozes de todos. Antigas habitantes da Terra, antes mesmo de os dinossauros existirem, elas já eram encontradas por aqui. Por essas e outras, muita gente aí diz que esses insetos sobreviveriam até se uma bomba nuclear fosse lançada e destruísse toda a vida do planeta. Será? De fato, segundo os especialistas, é bem provável que as baratas não morressem em um evento como esse, mas não porque possuem poderes de super-heróis, e sim por causa do local onde vivem, por ficarem escondidas em galerias e esgoto. Elas estariam mais protegidas durante o ataque e assim teriam mais chances de sobreviver, conta Roberto Eisenberg. Depois de ler tudo isso, aposto que sua opinião sobre esses insetos mudou, não é? Nem que seja um pouquinho. Conseguiram entender o que é um artigo de divulgação científica? Então, para reforçar o que nós aprendemos nesta aula, vocês deverão fazer a atividade das páginas 185 a 187. Então, façam a atividade e na próxima aula discutiremos um pouco mais sobre este conteúdo, que é o artigo de divulgação científica. Até a próxima aula. Tchau, tchau.